Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma palavra profética, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Em seguida, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família e por todos os seus caminhos, seus negócios. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Quando nós, meus irmãos, cremos, acreditamos e vivemos pela fé, a manifestação do poder de Deus em nosso favor. Glória a Deus. Desde já quero pedir para você, se ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, deixe o seu joinha e eu quero estar, isso mesmo, constantemente colocando as mensagens e você vai estar recebendo aqui diariamente e sendo abençoado. A palavra de Deus, meus irmãos, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Quando, meus irmãos, Deus usa um homem chamado Elias, um profeta, levantado, meus irmãos, por Deus em Israel, para confrontar isso mesmo, o desvio, isso mesmo, a idolatria, o pecado, que os reis de Israel, um deles, meus irmãos, era Acabe, que estava, meus irmãos, levando o povo para um caminho errado. E Deus levantou profetas, homens ousados, para que pudessem denunciar isso mesmo, esses desvios de conduta, esta idolatria, isso mesmo. E quando Deus, meus irmãos, levanta o profeta Elias, um dos primeiros, meus irmãos, a ser confrontado por Elias foi Acabe. Acabe, meus irmãos, era rei de Israel, onde havia uma grande idolatria. Ele, meus irmãos, abandonou isso mesmo, a palavra de Deus, casou com uma idólatra, isso mesmo, com uma mulher da Fenícia, conhecida como Jezabel. E ali levou o povo, meus irmãos, para uma grande idolatria e desvio, isso mesmo, de finalidades do que o Senhor queria para aquele povo. E por punição, meus irmãos, aquela idolatria, Elias, meus irmãos, profetiza que não haveria chuva durante 3 anos e meio, isso mesmo, segundo a sua palavra. Elias profetiza que não haveria chuva de forma nenhuma. Os céus iriam ser cerrados e não iria cair chuva sobre Israel e sobre aquele lugar. E assim acontece, né? Porém, isso mesmo, ele começa a ser perseguido pela sua palavra profética. E Deus, meus irmãos, fala com Elias e ordena a ele, meus irmãos, que saia daquele lugar e vá para onde Deus tem ordenado para ele ir. E diz assim a palavra de Deus lá em 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias estava, meus irmãos, triste, revoltado com a situação que se encontrava em Israel, a ponto dele profetizar e declarar que não iria haver chuva. Só que, meus irmãos, isso estaria vindo consequências, isso mesmo, para aquele povo, para aquela nação, inclusive, meus irmãos, para o próprio Elias, que é um ser humano também. Mas entenda uma coisa, quando nós, meus irmãos, estamos dispostos a viver a vontade de Deus, o Senhor, meus irmãos, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Como Elias, meus irmãos, decidiu viver para Deus,
dar ouvido à voz de Deus, o Senhor estaria cuidando dele. E olha o que diz, meus irmãos, no versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, Depois que ele profetiza que não iria haver chuva, veio a palavra do Senhor sobre o profeta Elias e lhe disse: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E assim, meus irmãos, e assim Elias ele fez. Elias, meus irmãos, pega, ouve a voz de Deus e vai, meus irmãos, agora para a fonte que Deus tinha lhe ordenado, de Querite, isso mesmo, para que ali ele pudesse beber daquela água, daquela fonte, ficar ali, meus irmãos, escondido até a ordem de Deus, isso mesmo. E ali, meus irmãos, Deus já tinha ordenado aos corvos, a pássaros, que o sustentassem com pão e carne durante a manhã e a noite. Que coisa maravilhosa! Veio a palavra do Senhor e disse: olha, Elias, sai daí, vai para a fonte de Querite, ali tu beberás daquela torrente, e eu já ordenei aos corvos que ali te levem pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite. Você já parou para imaginar, meus irmãos, um Deus tão maravilhoso, um Deus provedor, um Deus, meus irmãos, que quando nós estamos dispostos a viver a sua palavra, a sua vontade, Ele, meus irmãos, cumpre isso e cuida de nós nos mínimos detalhes, e é isso que Deus ele faz. Talvez você que está me ouvindo, você está aí enfrentando crises, problemas, isso mesmo, seja na sua casa, na sua família, econômicos, mas quando nós, meus irmãos, nos submetemos à vontade de Deus, Ele irá nos ajudar, Ele irá prover, Ele irá nos sustentar, Ele irá nos cuidar nos pequenos detalhes, em todos os momentos da nossa vida. Por isso é a gente crer, confiar e acreditar que o Senhor ele está cuidando de nós. E olha o que diz: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Isso mesmo. O ser humano, meus irmãos, muitas vezes, pela sua pouca fé, isso mesmo, ou pela sua fé limitada, a sua visão limitada, muitas vezes, meus irmãos, quer bater o desespero, o desânimo, a falta de fé, em que não há jeito, o que vai acontecer, o que será. Mas se nós estamos, meus irmãos, entregues à vontade do Senhor, se nós, meus irmãos, nos submeter e nos render para o Senhor, Ele estará, meus irmãos, cuidando de nós, nos ajudando em todos os nossos caminhos. Pois então creia, acredite, que o Senhor estará te ajudando. Não é o fim, Ele estará te ajudando e fará com que você venha vencer este momento em nome de Jesus Cristo. E olha o que diz a palavra no versículo 5. No versículo 5. Foi, pois, quando Deus falou com ele, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. É isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. É viver e fazer conforme a palavra de Deus. Isso mesmo. Na obediência, na sinceridade, na fé, na confiança, na entrega. Isso mesmo. Na obediência em saber que o Senhor ele está cuidando de nós.
Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E olhe, meus irmãos, agora, que interessante aqui. Olhe Deus, meus irmãos, cumprindo o que Deus aqui tinha falado na sua palavra. Olhe bem. E os corvos lhe traziam pão, isso mesmo, e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro, isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. E assim, meus irmãos, aconteceu. Os corvos, meus irmãos, lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite, conforme a palavra de Deus que o Senhor tinha referido, dizendo: vai, habita lá, porque lá eu irei te sustentar, eu irei te prover. Isso mesmo. E é esta palavra, esta fé que nós devemos ter em um Deus que está cuidando de nós em todos os detalhes. Creia, acredite que o Senhor, Ele não te desamparou. Que se nós, meus irmãos, nos render para a vontade dEle, Ele estará cuidando de nós. Amém? E até, meus irmãos, quando a fonte que ele bebia secou, porque ele mesmo tinha profetizado que não iria haver chuva, se não iria cair chuva, aquela fonte que jorrava, uma hora ela iria secar. Após isso mesmo, meses, aquela fonte, aquela torrente de água, ela secou. Isso mesmo. Não havia chuva. Isso mesmo. Secou. Mas Deus, meus irmãos, já tinha um plano, um projeto para ele. Isso mesmo. Para que ali, meus irmãos, o Senhor cuidasse dele. Isso mesmo. E é isso que Deus ele faz. Deus, meus irmãos, ele provê, ele nos sustenta, ele nos ajuda. E até, meus irmãos, quando a fonte seca, a torrente seca, isso mesmo. Deus e meus irmãos, ele já tem um projeto, ele já tem uma obra, ele já tem, meus irmãos, um plano para as nossas vidas. E é assim que nós devemos crer e acreditar que o Senhor, ele está cuidando de cada um de nós. Confie, acredite, isso mesmo, na palavra de Deus. Entregue a sua vida. Deixe que o Senhor, ele cuide. Isso mesmo. Não devemos estar ansiosos, mas esse Senhor cuida de mim, me ajuda. Eu creio que o Senhor estará me ajudando. E assim nós devemos confiar e viver nesta obediência à vontade, à palavra de Deus, todos os dias das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, com muita alegria que nós estamos aqui neste momento tão especial. E eu quero agora orar juntamente com você, tá? Em nome de Jesus Cristo, nesta fé, pedindo a Deus o socorro, a providência, pedindo que o Senhor, meus irmãos, ordene, isso mesmo, seja aos corvos, aos anjos, isso mesmo, seja ao que for, mas que haja uma grande providência, um mover dos céus em favor de cada um de nós, que o Senhor, ele possa agir poderosamente. Amém? Vamos juntos nesta fé, neste propósito. Talvez você está aí desanimado, desanimada, triste, preocupado, preocupada, dizendo assim: o que vai ser de minha vida? Como vai acontecer este milagre? Isso mesmo, o que eu vou fazer? Mas o Senhor irá prover dos céus em seu favor. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, eu oro, Senhor, por esta pessoa que nos acompanha, Senhor, de todos os lugares, esta ovelhinha tua, Senhor, que nos acompanha, que está triste, desanimado, desanimada, talvez enfrentando crises, problemas, tempestades, desertos, isso mesmo, crises econômicas, espirituais, familiares. Meu Deus, toca agora, Senhor, move os céus, Pai, ordena aos teus anjos, Pai, abre portas, Senhor, move os céus, Pai, em favor da tua igreja, dos teus filhos.
desta pessoa, Senhor, deste filho, servo, serva tua, Senhor, que está nos acompanhando agora. Meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, socorre, Senhor, o aflito, socorre o cansado, o necessitado, o que está, Senhor, triste, o que está, Senhor, desanimado, cansado, oprimido. Sim, meu Pai, talvez, Senhor, ele está vivendo um grande deserto, Pai, uma grande crise, problemas, Senhor. Oh, meu Pai, não importa a área, a situação que seja, mas Tu tens poder, Senhor, de fazer todas as coisas. Tu és aquele, Senhor, que abriste o mar vermelho, isso mesmo, uma extensão de águas. O Teu povo passou em terra seca. Tu és aquele, Senhor, que fizesse águas jorrar da pedra, e tens todo o poder, Pai, para fazer chover, cerrar os céus, abrir portas, fechar portas. Pois, meu Deus, aqui nós Te rogamos, nós Te pedimos, nós Te suplicamos. Senhor, olha para cada um de nós, Pai. Olha, Senhor, para a nossa fé, Senhor, para o nosso propósito, Senhor, para a oração que estamos realizando agora, Senhor. Move os céus, Pai, entra com poder, com providência, curando, libertando, trazendo providências, Senhor, trazendo, Senhor, e operando maravilhas, meu Pai. Que esta pessoa que está me ouvindo agora, ela possa receber dos céus o renovo, o milagre, a bênção, a transformação. Socorre as famílias, Pai. Socorre, Senhor, esta mãe, esta mulher que está triste, angustiada, Senhor. Muitas vezes tudo dando errado, este homem, esta jovem. Espírito Santo, trabalha em favor do Teu povo, em favor desta nação, libertando o cativo, o oprimido, curando, Senhor, as feridas, as enfermidades. Oh, meu Pai, eu Te peço agora, visita os hospitais, visita, Senhor, os presídios, visita, Senhor, as ruas, as casas. Senhor, visita, Senhor, os lugares remotos, Pai. Não importa onde seja, Senhor. Pode ser no mais profundo abismo, como o Teu servo Jonas se encontrava, mas o Senhor o ouviu naquele profundo abismo. Oh, meu Pai, toca agora, opera o milagre, opera a maravilha, socorre esta pessoa agora, Senhor. Entra com poder, ouve as nossas orações. Pai, eu creio no Teu poder, no Teu agir. Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera maravilhas. Não importa a crise, Senhor, que o mundo esteja vivendo. Não importa a situação, Senhor. Não importa, Senhor, o que esteja acontecendo nos bastidores, Senhor, do mundo, Pai, político, isso mesmo. Mas que o Senhor possa agir poderosamente em favor, Senhor, dos Teus filhos, desta pessoa que nos ouve agora. Sim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio. Diga: eu acredito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga: glória a Deus. Aleluia. Receba de Deus a providência. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Receba a bênção de Deus.